Nessa aula a gente vai aprender a modelar uma mesa e uma cadeira, bem basicona, só para aprendermos as ferramentas disponíveis de modelagem, além das que foram aprendidas. Então, primeiramente, vou deletar tudo na cena, para ficar tudo zerado aqui. E o que eu vou adicionar primeiro para a nossa interface pode ser um cubo. Eu vou adicionar novamente o cubo que eu havia deletado. E como vocês sabem, eu posso fazer a modificação dos objetos da cena somente dentro do Edit Mode. Então, vou entrar no Edit Mode. Para nossa mesa vai ser mais ou menos uma mesa de 4 lugares. Então, vou deixar 2 lugares para cada lado. Então, para eu fazer isso, eu vou fazer o seguinte. Vou pegar somente essa parte aqui de baixo e vou trazê-la para cima. Então, vou colocar ela em G, em Z, clicar e arrastar, só para ela ficar aqui, ó. E eu vou fazer essa modificação também aumentando a largura dela. Então, aumentando o comprimento dela. Então, vou clicar e selecionar tudo com o botão A do teclado. Posso clicar com o botão S de Scale. E como eu posso ver aqui do tracejado abaixo de referência, eu vou fazer essa alteração no eixo X. Então, posso fazer um pouco assim. Basicamente é isso. Agora eu posso adicionar outros objetos aqui para integrar pelo menos os pés da nossa cadeira. Então, vou clicar com o botão Shift A, adicionar agora um plano para ser um pouco diferente, para a gente aprender coisas novas também, que é sempre bom. Então, para isso, ó, observem que às vezes fica um pouco difícil de visualizar o que eu estou fazendo. Então, como a gente já aprendeu esse atalho, vou apertar com o botão Z e ir para o wireframe, ou você pode clicar aqui e intercalar de um para o outro, como preferir. Vou apertar nessa setinha do Z para visualizar a parte de cima. Ó. Seria isso. Ou eu posso fazer também clicando com o botão Set do meu numpad do teclado, apertando o botão Z e o wireframe. E aqui eu vou escaloná-lo para ele ficar um quadradinho menor, como se fosse um pé de cadeira mesmo. Então, para isso, para escalonar, vou apertar o botão S e trazer o meu mouse para dentro, assim, ó, para fazer esse scale. Eu acredito que esse tamanho do pé tá bom. Não precisa ser muito menos do que isso, acho que assim tá bom. Tá, e vocês observem o seguinte. Eu tenho um tamanho de um pé aqui, basicamente da espessura, da largura dele. Mas eu preciso que ele cresça, né? Que ele cresça para cima. Mas só que eu criei um plano, ao invés de eu criar um cubo. Como é que eu faço para eu conseguir trazer essa geometria para fora, para crescer ela para fora? Eu posso apertar o botão E do teclado, que é o botão de Extrude, ou eu posso vir aqui, ó, em Mesh, apertar esse Extrude e Extrude Face, que automaticamente aparece essa opção, ó, o E. Então, se eu fizer isso, ele dá um Extrude, ó. Ele está dando automaticamente em Z, então a gente consegue ter dimensão disso. E eu vou deixar mais ou menos aqui. Podem ver que ele transpassou o objeto. Posso trocar para visualização de wireframe. Ó. Ele transpassou o objeto, não deletou o que tem dentro, só transpassou. Por quê? Digamos que você está trabalhando com um modelo de escala exata, ou pelo menos você quer trabalhar com uma mesa, pelo menos com uma dimensão normal do mundo real. Como é que eu faria isso? Para isso, a gente tem um sistema de medidas. Não sei se vocês lembram. E eu botei aqui na parte ao lado que se chama Scene, que é a parte de cena. E a gente tem aqui Units, que é a Unit Scale. Está nesse 1.0000 e vários zeros aqui, mas está no sistema métrico. Mas como é que eu faço para saber quantos centímetros ou metros isso aqui tem? Porque é muito fácil eu só visualizar, mas eu não sei quantidade de metros isso ali tem. Como é que eu faço? Bom, nessa parte lateral aqui, ó, esses quadradinhos aqui que eles não estão selecionados, eu tenho essas opções, ó, Mesh, Edit Mode e Overlays. Beleza, isso aqui é só responsável pela parte de cima. Mas aqui embaixo eu tenho Indices, Shading e tenho Measurement, ou seja, tudo que é a interface de medidas. Aqui a gente consegue designar e ativar as opções de medidas. Eu vou ativar essa Edge Length, seria a parte de visualização
do nosso objeto em si. E vocês podem até marcar as outras opções, para ver o que isso dá. Então, basicamente, a gente tem essas outras opções, mas eu vou colocar essa add length. Tá, ele está dando a medida que a gente tem do quadrado aqui, dessa lateral aqui, e as nossas opções de edge. Ou seja, essa edge aqui ela tem 0,2 metros. Ou seja, seria em torno de 20 centímetros. Não seriam 2 centímetros, tá? Seria 0,2 centímetros. Ou seria 20 centímetros, melhor dizendo, para não se confundir. Mas como é que eu posso saber a altura disso aqui? Eu posso movê-lo. Quando eu movo, eu sei em que patamar isso está. Aqui, a gente consegue visualizar que ele tem 1,43 metros, ou seja, isso equivale a 1,43 centímetros. Eu vou deixar isso um pouco menor. A gente pode deixar esses pés da cadeira pelo menos aí com uns 70 centímetros. Então, deixei ali em 0,7. Só realmente abaixei no eixo Z. E podem ver que ele ficou aqui, ficou nesse dimensionamento. E aí vocês observam que talvez esse pé da cadeira ele esteja muito grande, né? Esteja anormalmente grande. Como é que eu faço isso? Eu vou selecionar apenas esse objeto. Para eu selecionar tudo, eu aperto o botão A. Para eu selecionar apenas um objeto, não uma face, tá? O objeto por inteiro, eu clico, ou pelo menos eu direciono onde está o meu cursor e aperto em L, que ele automaticamente seleciona o objeto que o cursor está em cima, sem clicar em nada. Por exemplo, se for o tampo, eu clico aqui. Se for essa parte do pé, eu clico aqui. Então, a gente pode fazer isso. Vou apertar o S novamente, para ele mudar um pouquinho essa espessura. Vou fazer isso de forma manual mesmo. Acho que assim já está bom. E a gente pode aumentar novamente lá. Aumentar até 0,7. Acho que está bom assim. 70 centímetros. E aí observem que esse tampo da mesa, ele está com essa medida aqui, de 2 metros. 3 metros e 31. Talvez seja ideal diminuir um pouco mais também. Então, vou diminuir ele um pouquinho mais. 1,65 m. Pode ser 2,13 m, tá bom, assim. Vou abaixar ele um pouquinho mais no eixo Z. Só para encostar ali no tampo. Eu posso pegar essa face aqui e trazer para baixo. Vou deixar esse tampo com 52 centímetros. Tá bom. Vou selecionar esse ponto aqui, trocar para a vista de cima, com o botão 7 do numpad, apertar o botão Z e clicar em wireframe para conseguirmos ver esse vazado aqui. Então, o que eu posso fazer? Vim com o botão X e vou trazer ele para cá, para o lado. Vou trazer ele para cá, para esse lado aqui também. E a gente pelo menos já tem um pé da cadeira pronto. Então, apertei em Z em Solid View. Já tem esse lado aqui pronto, já está tudo feito. Agora eu preciso de outros 3 pés para complementar essa cadeira. O que eu faço? Bom, nesse ponto aqui talvez você esteja pensando em criar outro cubo e fazer tudo do zero, mas não. Eu vou fazer de uma forma mais prática, que é selecionar apenas esse objeto. Você pode selecionar esse pé da cadeira e vir aqui em Mesh e apertar em Duplicate, que ele vai clonar. Só que pode ver que tem um atalho aqui, o Shift D. Então, primeiro eu vou clicar. Pode ver que ele duplicou, clonou esse objeto e ele fica meio que solto na nossa cena. Se eu apertar com o botão direito do mouse, parece que a operação ela retrocedeu, né? Parece que não aconteceu nada. Mas se eu clicar aqui e arrastar, pode ver que a gente tem outro objeto. Vou clicar novamente aqui com uma face e apertar o L para ele preencher tudo. E eu só tenho aquele duplicate que eu fiz anteriormente. Então, uma dica já que eu vou dar é que se caso você duplicar e voltar a operação assim como eu fiz, talvez fique 2 objetos em uma mesma localização. Então, tomem cuidado com isso. Vou voltar de novo lá a operação. Selecionei uma face, apertei o L para preencher tudo. Vou em Mesh, aperto em Duplicate.
E ele fica solto assim. Para eu designar certinho onde é que eu quero que ele seja movimentado, posso apertar o eixo X com o botão X e movimentar aqui, ó. Pronto. Agora, qual foi o botão mesmo que ele deu de atalho ali? Acho que foi o Shift D, né? Então, se eu voltar aqui Shift D, posso apertar o Shift D, ele vai fazer a mesma coisa. Então, para eu movimentar nesse eixo, vai ser no eixo Y, movimentar para cá. Beleza? Agora só falta um pé da cadeira, então eu vou duplicar desse lado aqui também. Então, posso dar um outro Shift D, e vai ser no eixo Y novamente. Ou se caso, como eu falei anteriormente, ó, se eu clicar com o botão direito do mouse, ele anula a movimentação da operação, mas ele mantém ali, ó, o nosso objeto designado. Então aqui a gente fez essa modificação. Pode ver que eu não me importei muito na localização correta. Se eu voltar aqui no wireframe, ó, ele está mais ou menos encaixado ali, mas eu tenho certeza que ele não está batendo com exatidão onde deveria ser. E por enquanto, a gente vai criar dessa forma, mas a gente vai ver mais para frente como é que faz essa parte diferenciada. E para isso eu vou criar uma cadeira. Com a cadeira, eu vou criar um pouco diferente. Eu posso criar ela dentro dessa interface aqui já, do Edit Mode, essa parte do cubo, ou seja, vou alterar o nome aqui para mesa. Posso criar dentro dessa propriedade da mesa, ou posso criar outro objeto, como ele é um objeto separado. Eu prefiro criar dessa forma, então vou criar outro cubo, vou trazer essa mesa pelo menos para o lado, para eu conseguir visualizar a cadeira e a criação dela, e assim eu já tenho a dimensão de qual vai ser o tamanho da minha cadeira, né? Vou entrar aqui dentro do Edit Mode, vou apertando aqui, vou apertando o Tab, também é a mesma coisa, vou dar um Scale, e uma coisa que eu esqueci de falar, ó, é que toda modificação que você faz dentro do Edit Mode, ela não faz alteração aqui nessas interfaces de transformação. É só quando eu mexo aqui e movo, ele faz essa alteração. Isso é para preservar tudo isso aqui, o dimensionamento, no ponto correto. Então vamos lá. Vou criar pelo menos o assento da nossa cadeira. Então, vou fazer dessa forma e assim, somente com Scale em Z. Então, vou deixar ele um pouquinho mais fino, em 0,39, quase 40 ali, 38, tá bom? Vai ser esse assento aqui. Eu vou trazer ele um pouquinho para cima, vou clicar aqui em X, apertar em G, em Z, vou trazer ele mais ou menos desse nível. E uma coisa que eu posso fazer para agilizar o meu processo criativo é duplicar isso aqui, ó. Dupliquei diretamente o assento, voltei a operação para o ponto ali, ó, normal. Vou trazer para baixo e vou dar um scale nisso aqui mesmo. Já que eu preciso aproveitar esse ponto para fazer também um pé da mesa, ou melhor, da cadeira, assim como eu fiz da mesa, eu só preciso de um cubo, né? Como ele já tem um cubo, é só trazer uma das faces para baixo, que já fica certinho ali. Vou trazer para X ali, ó. Bom, vou deixar aqui. Para eu selecionar essa parte de cima, mesmo sem conseguir, porque eu preciso clicar somente aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, posso trocar o modo de wireframe, clicar e arrastar, ele vai selecionar somente aquele ponto ali, ó. Então, vou voltar para a vista aqui de frente e vou puxar até aquela parte. Então, acho que assim já tá bom. Vou selecionar tudo isso, jogar para cá. Vou ver na outra, no ponto de vista em Y. Então, preciso jogar ele um pouquinho para cá. E vou duplicar, fazer em X. Já que eu já tenho esses dois lados, vou trazer esse outro aqui, ó. Então, dupliquei, trazer em Y. Vamos ver onde é que ele está. Posso clicar com o botão 5. Não. Posso clicar com o botão 1 ou 7 do numpad para fazer essa modificação de visualização. No meu caso seria o 3. Trazer para cá. E aqui, ó, pode ver que eu já tenho um quadradinho, uma banqueta, né, um banquinho. E para eu transformar isso em cadeira, definitivamente, eu preciso do encosto.
Então, esse encosto, eu posso utilizar o próprio pé que eu criei aqui. Eu vou trocar um Z para wireframe. Vou selecionar apenas essas partes aqui, trazê-las para cima. Então, eles transpassaram ali, ó, realmente o modelo. Eu posso até trazer isso para trás, como se fosse um encaixe, como se ele tivesse encaixado ali. Eu acho que ele fica mais plausível, né? A gente entender como se fosse encaixado. Então, tanto esse quanto esse aqui. Beleza? Ficou encaixado ali. E eu vou fazer agora uma parte transversal. A gente pode fazer de várias formas isso aqui. Eu posso criar um outro objeto, eu posso fazer de uma forma diferenciada, eu posso duplicar o objeto que eu já tenho aqui, eu posso duplicar apenas a face. Ó. Então, eu vou duplicar a face desse objeto que eu tenho, dando Shift D, joguei ele novamente para resetar a operação, e eu vou fazer a alteração da escala em Y, eu vou trazer ele aqui para a parte do centro, ó. Pode ver que ele está assim. Então, o que eu vou fazer aqui é dar um extrude para cima, em Z. Ele já fica com essa aparência. Vou selecionar tudo e trazer um pouquinho mais para cima, dessa forma. Vou dar um duplicate, Shift D, trazer para baixo. E ó, temos a nossa cadeirinha pronta. Então, vou sair do Edit Mode. Já temos essa cadeira aqui, ó. Vou renomear como cadeira. Eu vou trazer a mesa novamente para o posicionamento dela. Trazer para cá. E como eu havia feito essa cadeira, por mais que tenha vários objetos segmentados diferentes, ó, soltos, mesmo se eu dar um duplicate fora do Edit Mode, dentro do Object Mode, eu vou duplicar tudo isso junto. Ó. Posso duplicar toda essa cadeira, vou duplicar também com Shift D, trazer para cá. Eu posso rotacionar ela aqui, ó, como é exatamente voltada para lá, eu posso utilizar os atalhos, ou posso fazer dessa forma, assim, tentar lá encaixá-la, mas pensando de uma forma profissional e de forma mais ágil, como é que eu faria somente essa rotação? Eu provavelmente pegaria isso aqui, clicaria em R, depois em Z, e o que a gente pode adicionar mais além do que a gente fez até agora é o teclado numérico, para designar a quantidade de curvatura que a gente vai dar. Por exemplo, aqui na parte superior, não sei se eu consigo mostrar para vocês, aqui ó, onde meu mouse está aplicando a rotation, pode ver que ele tem uma numeração que representa a curvatura que isso vai dar, né? No caso é um movimento em círculo, então ele está dando um movimento de 180 a 360 graus, que seria o movimento completo. Como eu quero que a face, no caso, a parte da frente da cadeira esteja virada para outro sentido, seria viável de eu fazer rotacionar no eixo Z em 180 graus. Pode ver que lá acima, ó, a gente consegue visualizar que está com uma parte em 180. Se eu apertar em Enter, ele efetiva essa operação. Eu tenho esse resultado aqui também. Entendeu? Dessa forma, eu faço isso. Então, por exemplo, se eu quiser rotacionar essa mesa, aperto um R e Z, posso apertar em 90 graus, e agora ela vai ficar com a rotação diferenciada aqui também. Ou eu posso vir aqui manualmente e fazer essa alteração. Por exemplo, aqui 30 graus, aqui 0, posso voltar aqui 25 graus. Então nós temos essa alteração feita tanto com os atalhos quanto também com as partes de transformação, rotação e escala. Então, por essa aula, acredito que seja isso. Espero que tenham aprendido e fica como exercício vocês fazerem essa cadeira e essas mesas, bem basicona. Então a gente se vê na próxima aula.